Olá, estamos em São Cristóvão, a primeira capital sergipana, a quarta cidade mais antiga do país, para conhecer um pouco da história de Ridacy Evangelista. Hoje, quem chega na cidade conhece mais ela por Fijô, né? Por quê? Seja bem-vindo à nossa cidade, ao meu espaço Fijô, que significa meus pais, minha mãe e meu pai. Fijô é um espaço de acolhimento. Seja bem-vindo e vamos entrando. E você vai saber um pouco da história de vida dela no Gente Daqui. Tudo bom, Ridacy? Vamos contar um pouquinho assim da sua história pra gente? Vamos sim. Tudo bem, tudo ótimo, tudo maravilhoso. Isso é bom. Ridacy, você é natural aqui de São Cristóvão mesmo, né? Nos conta um pouco assim da infância de Ridacy com os irmãos, são 5 no total, né? Aqui em São Cristóvão. Pronto. Minha história ela é bem simples, né? Nascida, criada aqui, filha de pais simples, né? E a minha infância ela foi linda, né? Dentro do que meus pais podiam me dar, foi uma infância muito tranquila e de uma riqueza imensa, né? De amor, de carinho, de cuidado, de compromisso, de responsabilidade, e isso eu herdei muito bem, tanto de um quanto do outro, né? E é assim, de brincar de fundo do quintal, de brincar na rua, de subir em árvore, cidadezinha pacata, né? E o tempo todo era sem fazer essas travessias, mas de uma simplicidade assim imensa, que hoje eu trago até hoje. Tomava muito banho na bica dos pintos? Tomava também, mas eles não deixavam muito a gente sair, não. A gente era um pouquinho presa, era. Conte aí pra gente, né, e para quem acompanha o Gente Daqui, uma traquinagem de Ridacy quando era criança, adolescente, que deixou assim os pais preocupados. Era assim, eu tinha uma avó que não era minha avó. Eu chamava porque eu tinha umas vizinhas que tinham duas filhas, minhas amigas, e ela chamava essa senhora de vó. E ela fumava cachimbo de barro, né? E aí o que é que eu fazia? Eu achava o máximo ela fumando cachimbo. Eu saía atrás na rua, era bem interessante, do restinho de cigarro, para catar todinho, para tirar e colocar dentro do cachimbo para fumar. Olha a arte! Eu acho que já era arteira desde de infância, né? E era uma loucura isso, né? Porque, será que eu vou fumar? Será que eu vou ter tendência a ter... vou fumar? Bom dia! Tive de quebrar um pouquinho, tranquilo. É meu clientezinho ali. E aí, eu disse, será que eu vou ter tendência a fumar? Eu tinha essa preocupação. Mas não, era só arte mesmo, que eu já estava no meu DNA. Né? Já estava. E Ridacy sempre estudou aqui em São Cristóvão? Sempre estudei. Minha primeira escola, Jardim de Infância, na época Frei Fernandes, né? E sempre estudei. Eu só saí daqui, foi na época que eu terminei o ginásio, que era na época, e eu recebi um convite para ir para Aracaju, para estudar num colégio particular. Meus pais não podiam pagar. Eu já fazia ginástica rítmica aqui, no Paulo Sarazate, que é uma escola do estado, e eu conheci uma professora, chama professora Rose, e ela ensinava numa escola particular em Aracaju, e me chamou, e aí eles não podiam pagar, eu ganhei todo o estudo, os 3 anos, e em troca eu fazia parte da seleção do Visão, de ginástica. Conte, como foi assim, essa descoberta da ginástica? A descoberta da ginástica, eu sempre fui muito ligada ao esporte, porque meu pai era do esporte, meu pai já foi árbitro, meu pai jogava, meus irmãos também jogavam futebol de salão, futebol de campo, eu já tinha essa tendência, né? E aí, quando essa professora veio e mostrou a ginástica rítmica, eu me apaixonei. E eu já era apaixonada por causa da ginástica olímpica, né? E uma das minhas inspirações era aquela romena, Nádia, né? Nádia Comaneci. E eu ficava assim, eu chorava, eu ficava fascinada de ver. E aí, quando veio essa oportunidade, eu comecei a praticar a ginástica. Como eu sempre fui muito determinada nas coisas que eu queria, e aí eu recebi esse convite, ela falou com a direção do colégio,
E fui encaminhada para lá e 3 anos eu estudei bolsista e participando de campeonatos. Isso acabou influenciando você na escolha também da faculdade que você fez? A verdade, quando eu peguei a primeira aparelho de ginástica rítmica, né, a bola, o arco, a fita, eu brinco que com 10 anos de idade eu decidi minha profissão. Eu tinha 10 anos, eu decidi que eu ia ser ou educação física ou na área de faculdade de dança. Na época não existia, e aí educação física. Eu era louca para ser bailarina clássica, mas meus pais não podiam pagar. Eu sei. Academias era em Aracaju e era alto valor. Era muito caro. Muito caro. Muito caro. E aí eu decidi, se eu não fosse uma bailarina ou uma ginasta, mas pelo menos eu já pensava assim, eu ia ensinar dança. E foi o que aconteceu. Então aí fez a faculdade de... Eu fiz a faculdade de Educação Física, né, trabalhei na academia, né, com Rose, de ginástica, e montei a minha. E, paralela, eu comecei a trabalhar, porque lá eu trabalhava mais com a parte de ginástica e hidroginástica. Aqui eu trabalhava com a ginástica e com a dança. Aí, trabalhei com a dança, que sempre foi a minha paixão. Mas era interessante, a dança era a paixão. Agora, quem me sustentava mesmo era a parte de ginástica, mas eu não me incomodava, porque sempre minha história era dança. Dava para equilibrar ali, Equilibrava, né? Mas a dança, até hoje, né? Parei 30 anos, fechei o ciclo de ginástica, mas continuo toda com a parte de dança, com projetos e com ginástica. E assim, como foi que nasceu? Repare, educação física, dança, ginasta. Como foi que nasceu artesã? Né? Lembrou lá da infância, aquela coisinha lá despertando, né? Lembrando de catar o restinho de cigarro, né? Já dava os sinais arteira. Mas como surgiu assim a artesã dentro de Ridaci? Genética. Eu acho que genética e amar mesmo. Era assim, meu pai, carpinteiro, marceneiro, pescador, e a minha mãe puxava muito por essa parte também, né? Um pouquinho da pintura e tal. E o mais interessante que eu acho que o meu pai não estudou, né? Pouca coisa meu pai estudou. E meu pai tocava o trombone da banda municipal daqui de São Cristóvão, sem estudo. Ele tocava o trombone. Minha tia, Madalena, 97 anos, professora de costura, até hoje, com 97 anos ainda costura. Eu herdei essa genética maravilhosa e começou a partir daí. O que é que aconteceu? Criança, sempre eles sem condições, mas sempre a arte prevalecia. Se era um vestido numa festa, era lindo. Se era uma roupa de quadrilha, era divino, com sobras de pano e com o que se podia comprar. Exatamente. Uma pintava, sempre tinha, sempre, né? Com destaque. Botava um bordadinho, né? Pintava, resto de renda, resto de tecido. E eu agradeço isso. Eu herdei, eu exercito muito minha mente. Mas eu devo a eles isso. É interessante, só eu. Ridaci. Hoje, eu acho que você é mais conhecida na cidade. Quem chega aqui é Fiju, né? Buscam Fiju. Mas Ridaci, por causa da academia, Ridaci é academia ainda. Então, como foi que surgiu esse nome Fiju? Que hoje é a marca da artesã. Da artesã. Pronto. 2006, precisamente 6 horas. Se eu chorar, me emocionar. É tranquilo. Faz parte. Faz parte. Minha mãe teve um problema pulmonar, uma gripe, e aí, 6 horas da noite, em pleno Natal, recebi a notícia que ela tinha me deixado. Fui pro fundo do poço. E quando chegou depois de meses, eu estava tão, como é que eu posso dizer, tão carente, tão... Bato o desespero, porque a perda eu não sabia o que era a dor da perda até aí, né? E quando teve um dia que eu estava muito desesperada, eu tenho essa agenda até hoje. Eu escrevi assim, meu Deus, mostre algo para acalentar esse sofrimento, essa perda. E para minha felicidade, Deus me mostrou um pedaço de couro. Eu estava em casa e não sei se foi meu pai que trouxe, alguma coisa assim, eu fui lá e peguei esse pedaço de couro. E aí comecei a mexer no couro e comecei a produzir a primeira bolsa, interessante, furada e tal.
E começou, eu fui me acalmando, fui fazendo peças de acessórios, fui fazendo com retalhos de crochê, e aí começou. Quando foi? Isso foi em 2007 já, e comecei a fazer a produzir naturalmente. Em 2008 eu fiz a minha primeira feira pelo Sebrae, e aí eu disse, não, eu vou, vamos ver o que é que vai acontecer. Aí eu comecei, né? Aí quando foi 2008, maio, eu perdi papai. Quando eu pensei que eu estava aí Se acalmando. acalmando, aí tive outra recaída. Mas aí a arte já me ajudou. Eu me segurei melhor do que com a perda de mamãe. Aí fiz 2008, aí foi o maior sucesso a feira. Pronto, aí de lá para cá eu não parei. E logo no início não tinha esse nome. A gente tentou, eu e essa amiga minha, que também trabalha com couro, e com minha cunhada. Mas aí eu senti a necessidade que algo estava faltando no meu trabalho. Era a marca, eu não sabia definir ainda o que era, o que seria. Eu estava numa feira em Recife, e aí eu disse, não, eu preciso marcar, eu preciso fazer uma marca forte para a minha marca. E aí disseram, coloque seu nome. Eu digo, não, meu nome é diferente e é difícil de você memorizar. Eu aí mesmo estou aqui só chamando de Ridaci, né? Ridaci. É? E até aqui mesmo as pessoas às vezes confundem meu nome, me chamam de Rita. É. Mas aí eu digo, não, peraí. Aí quando eu estava numa feira e tal, aí bateu. Eu digo, não, eu posso usar as iniciais. Minha mãe, Fidelina, FI, meu pai, José. Aí eu fiz a união. Fidelina e José, Fijô. E pegou. Ficou uma marca bonita, uma homenagem maravilhosa. Maravilhosa. Só ando com ele, o tempo todo aqui. Uma lembrança boa, né? Boa. Só boa. E aí, dali? Eu devo tudo assim. A genética, tudo. E hoje, você tem o seu ateliê, você disse que ainda vai fazer 1 ano aqui, né? Isso. Até chegar aqui, de lá de 2007 para cá, como foi esse caminho pela arte? Eu digo que a arte, ela... Como é que eu posso definir a arte? Ela clareia, ela é luz, ela é equilíbrio, ela é paz. Eu não me vejo sem a arte. Eu acho que eu fui criada, né? Que ninguém sabia, não sabia o valor, porque você às vezes está dentro da arte. É tão simples, mas acho que às vezes você acha que não tem um valor, mas tem um valor muito significante. Tanto no equilíbrio, no emocional, no financeiro. Você faz uma junção daquilo tudo para você dizer assim, eu sou a arte, eu me vejo assim, né? Então, foi um trabalho bem de feiras, de exposições, de sair para comprar material, que às vezes você não encontra material aqui, de reciclagem, de desafios, porque trabalhar com arte é desafio, você desafia o tempo todo, né? E eu vejo assim, até de você se bater com pessoas que às vezes nem valorizam o que você está fazendo. Na verdade, viver da arte ainda é difícil. É, né? difícil. É difícil, muito difícil. E eu sempre digo, fazer arte é difícil. Você tem que ter, eu acho que, um conteúdo, não fazer arte só para fazer arte. Ah, eu vou fazer arte porque eu quero vender, porque eu quero ganhar dinheiro. Existe uma diferença. E eu entrei nessa arte, não foi para isso. A arte veio até a mim para me dar equilíbrio. Então, eu respeito muito o que eu faço, eu respeito muito a arte de cada um. E eu não quero que a arte ela venha até a mim como forma de eu ganhar só dinheiro. Eu não quero. Porque aí vai de encontro a tudo que eu recebi de Deus, né? Que foi esse equilíbrio. Eu costumo dizer, a minha história é assim, quando eu perdi mamãe e papai, eu adotei uma postura de feto. Eu terminava de trabalhar, eu me encolhia no chão, a posição de feto. Eu tenho uma cachorrinha chamada Mel, ela tinha a mesma posição, ela sentia o que eu estava fazendo. Ela vinha, eu me encolhia toda, e ela vinha para minha barriga e se encolhia igualzinho. Porque quando a perda faz você... São 3 paradas que eu dei com a perda. Eu disse, agora sou eu. Você tem 3 posições, 3 caminhos a seguir. Número 1, você continua sendo o que você é.
Número 2, você piora. Ou você, o número 3, você procura se melhorar. Então, rida-se são 16 anos, 16 de mamãe? 2006 exatamente. Existia uma rida-se antes de 2006 e uma rida-se depois de 2006. E aí você escolhe o caminho que você vai levar. Você tem que se melhorar como pessoa, como profissional, como ser humano. E a arte, ela faz isso. A gente vê nas suas peças um toque assim, tanto de reciclagem, né? Como também é uma arte, né? Um estilismo autoral, né? Como foi que você foi se encontrando assim, até achar o seu estilo? Foi assim, como a perda, ela mexeu muito com o meu emocional, muito, até hoje ela mexe muito, eu adotei uma postura assim, foi interessante, que no dia alguém disse assim, mas como você vai conseguir? Eu digo, olha, isso aqui é meu acalento. Todo o trabalho que eu fizer, só vai ser um de cada. Não estou acreditando, você vai acreditar. Foi uma maneira que eu achei de não usar a arte como forma só econômica, porque a dor foi muito grande. E eu digo, não, eu quero trabalhar com prazer, sem tempo, não faço muita questão de encomenda, não faço, eu quero trabalhar hoje, vou trabalhar hoje até tal hora. Parou? Parou. Amanhã eu quero produzir 3 peças. Produzir, né? E quem convive comigo sabe, isso é impressionante. É tanto que tem peças minhas que duram até 40 dias por fazer. Eu estou com uma peça, eu estou terminando, tem 40 dias. Cada dia eu faço um pedaço daquela peça. Porque vai chegando Contando a história, a inspiração. Você vai contando, né? E eu brinco muito com as meninas. Ontem veio um pessoal aqui, aí eu disse, olha, ninguém leva uma peça minha. Ou alguém se carregar, roubar uma peça de vocês, elas começam a rir. Vocês têm uma chance de encontrar. Que alguém vai pensar que, peguei essa bolsa, ou eu vou usar, tal, tal, tal. Não, porque só tem uma. É uma só de cada. Colar de cada, acessórios, roupas, é uma só de cada. Porque foi a maneira que eu achei de me encontrar de novo, entendeu? E não fazer por produção, não. É por carinho, é sem tempo, é por amor, é em agradecimento por ter não superado, mas acalentado a perda. E eu trabalho assim. Então, a arte trouxe acalento e realização. Realização. Eu sou uma estilista, eu digo, tem uma amiga minha que está aí, ela é estilista. Aí eu digo, eu vou pedir uma coisa a vocês, não me chamem de estilista, vocês vão me chamar de artesã da arte, artesã da moda, uma autodidata. Eu gosto assim, porque o estilista ele tem um caminho, ele vai, ele estuda, Não, eu sou uma artesã. Vai pela intuição. Pela intuição, pelo momento. E aí eu agradeço a Deus todos os dias. Pense, numa pessoa realizada sou eu. Que bom. Sou eu muito, 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 muito. A perda, ela me transformou. E esse cantinho hoje aqui que você preparou, a gente chega ali, tem que tocar o sino, né? Tem uma foto do pai e da mãe. Que foi que você pensou assim, quando resolveu montar o seu ateliê? Pronto, quando eu resolvi montar meu ateliê, eu fui buscar minhas origens. É assim. Aqui era o sítio de vovô. Vovô tinha um sítio lá em Itapuranga. Eu amava ir para esse sítio. Era a casa de taipa. Aqui são as bodegas de São Cristóvão, onde eu amava ir para as bodegas, comprar bolachão, pirulito, mariola. Aqui você chega, você senta aqui, aí tem um cafezinho, tem um licor, tem amendoim torrado, bolachão, cacetinho. E aquela cerca era a cerca que existia, só existia na nossa lá na minha rua, essas 2 casas. E entre a minha casa e dessas amigas minhas... Era a cerca. Era a cerca e tinha um porquinho. A gente brincava. A cerca é uma coisa presente na minha vida, como casa de taipa também. Porque onde eu morei lá em Aracaju, né, na minha primeira infância, as casas eram cerca. Não era muro, eram cerca, né, ainda.
Então, assim, muito bom também esse resgate, né, das suas origens. Aí tem a história toda aqui. Aí eu disse, não, aqui tem que ser Aí eu botei Bodega da Arte, porque aqui as pessoas vêm, faz bordado, faz crochê, limpa a pele, conversa, dorme, toma um café, toma um licor, vem aqui, divide algo. E aqui eu acho lindo aqui, assim, todo mundo chega aqui com algo para deixar. Aqui tem sempre algo de uma amiga minha. Todo mundo que chega aqui deixa. É uma planta, é um ninho, é um galho da nossa história do Cristo Redentor, que está todo reformado, está lindo. Também tem, é um cacto. E aí todo mundo vai deixando uma plantinha, e eu acho lindo. A coruja, as cabaças que a gente transforma em luminárias, né? Nem acendi, fica linda quando elas estão acesas. E aí todo mundo tem um toque de minhas amigas quando chega aqui. Sou muito feliz aqui. Olha, eu quero agradecer. Você contar um pouco assim dessa sua trajetória, né, pra gente, para mostrar que é possível. É possível. Tudo é possível. Superar a dor, se encontrar, se reencontrar, se reinventar, né? Então eu agradeço muito por receber a gente hoje aqui. Eu que agradeço. E, gente, olha, a perda, ela transforma. Transforma muito e sempre não desista. Não desista de seus sonhos, nunca. E a arte, ela é vida, ela é amor, ela é ternura, ela inova. E vamos à luta. A arte transforma. Vamos à luta.